Oi, gente! Olha que prazer estarmos de volta aqui no nosso podcast. Já estava com saudades. Esse é o nosso terceiro episódio. Nosso podcast ainda é um bebê. Eu sou Gerlane e esse é o nosso podcast Psicologia em Pauta, onde a gente discute, conversa aqui sobre assuntos do nosso cotidiano, também relacionados com a psicologia, mas também vez ou outra eu vou fazer podcasts como esse daqui, que traz um conteúdo de psicologia, não tem tanto a ver assim com coisas que estão acontecendo na atualidade, mas é um conteúdo didático, é um conteúdo ali que é atemporal, né? Não tem uma data específica, a qualquer momento que você ouvir vai ser um conhecimento que vai agregar aí nessa sua caminhada, se de repente você está estudando psicologia ou então você apenas quer conhecer mais sobre esse campo da psicologia e também servir para você adquirir conhecimento e autoconhecimento, né? E aí desenvolver as suas emoções, poder aprender um pouco a lidar com elas. E emoções é o nosso tema de hoje, que nós vamos abordar. Eu comentei com vocês lá no meu Instagram, inclusive eu até convido vocês para me seguirem, é @GerlaneAmorim, e eu vou colocar em algum lugar aqui na descrição para vocês clicarem e seguirem direto. Lá a gente conversa bastante sobre psicologia, sobre assuntos da atualidade, e a gente vai trocando uma ideia lá e formando algumas ideias para os podcasts. Esse aqui em especial, que vai falar sobre as nossas emoções, são as nossas emoções primárias e vocês já vão conhecê-las. Ele surgiu porque agora nas férias, eu ainda estou de férias da faculdade, daqui uns dias aí já volto, mas nas férias eu resolvi fazer um curso de férias, que esse curso era sobre inteligência emocional. É claro que ele teve vários módulos falando de várias coisas que eu pretendo aí conversar com vocês ainda por aqui sobre o conteúdo desse curso, mas um dos tópicos lá, um dos módulos lá, falou sobre as nossas emoções primárias. E aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Já aproveita, já compartilha com alguém aí, manda geral para os seus grupos aí de WhatsApp, de repente, para todo mundo poder ter acesso, tá bom? Emoções primárias, nós vamos partir aqui da teoria colocada pelo psicólogo Paul Ekman. Foi ele que desenvolveu aí essa questão, né? E compartilhou com a gente esse seu conhecimento. E o Paul Ekman, ele afirma que o ser humano possui 5 emoções básicas ou emoções primárias, como você queira chamar. E a gente vai pontuar ela aqui. Se você tem caderninho aí, anota aí. São elas: felicidade, tristeza, nojo, medo e raiva. São essas as 5 emoções que ele pontuou como emoções básicas ou emoções primárias, né? O Ekman também aproveitou e afirmou que a surpresa poderia ser uma espécie de uma sexta emoção, porque ela também é bem relevante, né? E ela possui uma característica de ser uma reação psicológica incontrolável e de resultar em reações físicas também, né? Tanto quanto todas essas outras que a gente vai explorar mais à frente aqui no podcast. Mas ele se baseou ali nessas 5 e a gente vai conversar aqui hoje que essas 5 emoções que parecem muito óbvias ali pra gente, né? Claro que eu conheço, eu sei muito bem o que é felicidade, o que é tristeza, o que é nojo, medo e raiva. Ok, nós sabemos. Mas será que você já parou para pensar realmente na prática sobre essas emoções, né? Que vantagens ou desvantagens, ou pontos positivos ou negativos elas têm para nos oferecer? E você compreende de forma racional sobre essas emoções e no momento em que elas acontecem? Deixa eu te dizer, isso é inteligência emocional.
você compreender as funções dessas emoções e no momento em que elas acontecem, você ter ali uma compreensão racional daquilo e saber como lidar com elas. Não é interessante? Vendo por esse ângulo aí já muda de figura, né? Sobre você dizer, não, eu sei o que é, eu sei o que fazer com elas. Nem sempre, não é mesmo? E a gente vai entender por quê. Mas vale ressaltar também que cada uma dessas emoções é tanto desencadeada como vivida de maneiras diferentes por cada pessoa em cada momento. O nome disso? Subjetividade. Né? É aquela subjetividade, é aquela questão de visão de mundo de cada pessoa, né? Você já viu? Uma pessoa enxerga uma coisa de um jeito, você já enxerga de outra forma. Subjetividade é o nome disso e toda pessoa tem, né? E vai desenvolver aí, vai viver, reagir a essas emoções de maneiras diferentes. Bom, então vamos começar agora. Agora nós vamos entrar na questão dessas emoções e comentar um pouco sobre elas. Eu tenho aqui as minhas anotações do curso que eu fiz sob essa ótica do Paul Ekman, né? E aí vamos começar um pouco sobre essas emoções primárias. Vamos começar pela felicidade. Felicidade, aquela, né, que dentro do conjunto dessas emoções do ser humano é a que a maior parte das pessoas persegue, deseja o máximo, não é verdade? Todo mundo quer ser feliz, o máximo de tempo que conseguir, todo mundo quer ser feliz, não é verdade? E não tá errado. Mas a felicidade, ela é tida como prazerosa, satisfatória, né? Traz contentamento, traz diversão, alegria, mas ela também, será que ela tem um ponto negativo? Né? Será que ela é mesmo o objetivo a ser atingido por todos e não tem nenhum ponto negativo? Olha que a gente pode pontuar, né? Porque a gente já sabe que não dá para ser feliz sempre, né? Mas quando acontece, quando nós temos aí momentos maravilhosos de plena felicidade, a gente deve tomar um cuidado aí. Eu até fiz uma brincadeira lá no meu Instagram, na verdade uma enquete, perguntando qual é o lado, quais são os perigos da alegria, da felicidade, né? Será que tem um perigo você estar alegre e feliz? E eu posso te dizer, posso te pontuar. Nesse momento, a gente precisa evitar aquela compulsão movida pela emoção daquele momento, né? Tem até alguns posts aí na internet que diz assim que não é pra gente tomar nenhuma decisão quando a gente tá feliz demais, né? Porque pode ser movido pela emoção ali. Então, a gente deve utilizar esse momento em nosso favor e evitar se cegar, né, com aquilo. De repente sair comprando tudo, sair dizendo sim para todo mundo e para tudo. Quando a gente está feliz, a gente, né, desenvolve aí essa euforia. Então, basicamente a felicidade faz com que a pessoa se sinta bem, né, ao experienciar momentos de felicidade. Nós temos aí a linguagem corporal, né, que traz aquele estado mais relaxado, um sorriso, um tom de voz mais animado e agradável. As suas variações, né, que a gente sempre pontua aí a questão dos extremos, elas variam entre a serenidade e o êxtase, né? É aí que a gente acende o alerta. Então, ela costuma deixar, né, as pessoas assim com um prisma mais bonito sobre a vida, né? E a felicidade também, muitas vezes, está vinculada à produtividade, né? E à capacidade das pessoas de lidarem com frustração em momentos aí difíceis, né? Você já ouviu falar, por exemplo, que as pessoas que cozinham, quando elas estão felizes, a comida fica mais saborosa, né? Esse é um exemplo aí dessa emoção que ela causa. Certo? Compreendido? Temos aí 2 pontos que a gente precisa observar e quando a gente consegue chegar nesse entendimento da emoção, a gente desenvolve cada vez mais aí a inteligência emocional.
certo? Vamos lá para a tristeza. A tristeza, ao contrário dessa felicidade, né? Ela não é uma emoção assim tão desejada pelas pessoas, claro, né? Porém, ela é considerada uma emoção transitória. Graças a Deus, né? É passageiro. Tristeza é passageira, né? A alegria pode vir pela manhã ali. Então, ela geralmente é uma reação emocional a um conjunto de acontecimentos ali, mas ela tende a se dissipar aí conforme esses eventos são resolvidos, né? Ou esquecidos. Muitas vezes a tristeza está ligada a sentimentos de desapontamento, desilusão, luto, né? E aí muitos outros. Bom, os níveis aí em que essas reações se apresentam varia no geral, está completamente ligado a um motivo que originou aquela emoção, né? E a habilidade com qual a pessoa em questão lida com essas frustrações, problemas e tragédias, né? Essa tristeza, na verdade, olha só como é interessante a gente compreender, né? Muitas pessoas, quando sentem essa tristeza, tendem a camuflar ou então negar aquele sentimento, né? Porque não é bom senti-lo, né? Nós sabemos disso. Mas você sabia que essa tristeza, ela precisa ser sentida? Ela precisa ser sentida, mas não naquele aspecto de se vitimizar e se entregar àquela emoção, não. Ela precisa ser sentida, porém ela precisa ser compreendida e ressignificada, né? É aquela oportunidade ali da gente sentir, viver aquele luto, mas ressignificar para poder seguir em frente. Mas, voltando, compreensão e pensar de forma racional sobre tal emoção é inteligência emocional. Vamos para o próximo? O próximo é nojo, ou também pode ser chamado de repulsa. Agora você vai lembrar daquele personagem nojinho, lá do filme Divertidamente. Daqui a pouco a gente vai até falar sobre esse filme, que é um ícone, né? O nojo é considerado também uma emoção transitória, né? Passageira. Ele geralmente é uma reação emocional a um acontecimento, ali um objeto, enfim. E aí ele também tende a se dissipar conforme vai passando aquele momento ali, né? A reação mais comum ao nojo no geral é a tentativa de evitar aquilo, né? Evitar, você tem nojo, você quer estar longe daquilo, tirar aquilo da sua frente a todo custo. Ele traz uma sensação de que algo não é agradável ou mesmo desprezível, né? Então, a nossa reação é essa mesmo. Em algumas coisas, por exemplo, alimentos, a sensação realmente traz aí algumas reações físicas como ânsia de vômito, ou então até vomitar mesmo. E aí a gente tende a se afastar fisicamente daquela coisa, do objeto, do alimento, torce o nariz ou tampa o nariz, fecha os olhos, enfim. Os objetos de atenção que desencadeiam o nojo podem ter as mais diversas naturezas, né? Podem ser várias coisas ou situações, acontecimentos, enfim. Então, o nojo é algo extremamente diferente para cada ser humano também. Aí vem a subjetividade, né? Tanto em relação àquilo que o desencadeia, como a reação que o indivíduo terá diante daquela situação, daquele objeto, daquele alimento, né? Mas é importante a gente atentar para o fato de que o nojo é uma emoção que traz consigo um caráter de sobrevivência, né? A gente desenvolve aquilo, o indivíduo desenvolve aquilo se colocando ali numa situação de sobrevivência, de autodefesa, né? E eu vou até para a parte aqui neurológica, né? Que a minha professora de neuroanátomo, Ana Paula, um beijo, vai ficar orgulhosa de mim, que eu vou citar sobre aquela questão de que o nosso cérebro, ele trabalha o tempo inteiro ali para nossa proteção, né? Então, eu vou até dar um exemplo bem prático para vocês aqui, para vocês se colocarem na situação, em relação a cheiros. Por exemplo, um alimento estragado. Eu tenho certeza que você não consegue comer um alimento estragado se você cheirar,
Se você não sentiu o cheiro, de repente aí, até consegue, porque às vezes o gosto, né, não está. Mas se você sentir o cheiro, eu tenho certeza que você não consegue comer. É o nosso cérebro trabalhando ali para nossa proteção. Então, o nojo também é fundamental, é importante, não é? O que pode ser o ponto negativo do nojo, da repulsa, é o excesso, como tudo, né? Porque ele pode privar a gente de diversas experiências, tornar formas de preconceito, né? Ou até mesmo de mania, obsessão ou paranoia. Então, a gente precisa ter atenção, cuidado sobre essa emoção, compreensão da emoção, para poder utilizar de forma inteligente emocionalmente, né? E de repente, quando é alguma coisa ali que não tem nada a ver, é uma crença bem primitiva, assim a gente pode ressignificar e ser mais feliz, né? Vamos para a outra emoção, que é o medo. É uma emoção intensa, mas ela tem um papel muito importante no que diz respeito também à sobrevivência do ser humano, né? Quando uma pessoa sente essa emoção, ela entra naquilo que chamamos de estado de luta ou de sobrevivência, né? Tem umas reações físicas, os músculos ficam ali rígidos, tensos, aumenta ali a frequência dos batimentos cardíacos, altera a respiração, né? Aumenta ali aquela respiração, né? Fica ofegante, a sua mente e os seus órgãos sensoriais ficam em estado de alerta, né? Dando a sustentação para que o corpo reaja àquela situação, seja para lutar ou seja para fuga, né? Para sair correndo. Então, os níveis de hormônios e respostas neurológicas aí, né, também reagem ao medo com a mesma finalidade, que é de nos proteger, evitar riscos e sobreviver a qualquer custo, né? Por isso que também é importante a compreensão desse medo, né? Ele traz aí muitas também características na linguagem corporal, né? Expressão facial, a gente geralmente percebe quando a pessoa ali está em pânico, está com medo de alguma coisa, né? Que reage ali a expressão facial na hora, né? E aí, ele também, em excesso, ele também pode levar ali a completa paralisação do indivíduo, né? Diante de uma situação, você já viu alguém que trava diante de uma situação de extremo medo, né? Então, esse extremismo aí, esse medo em excesso, ele pode levar a pessoa a uma diversidade de quadros patológicos. E aí daí que vem a ansiedade, a síndrome do pânico, paranoia e a depressão. É o medo excessivo. Então é por isso que a gente precisa estar atento e ter cuidado a isso, com essa emoção, né? A próxima emoção que a gente vai colocar aqui, já é a última, é a raiva. A raiva pode ser boa também pra gente? Coloquei também lá no meu Instagram essa enquete. Como que a raiva pode ser positiva na nossa vida, né? Tem um lado positivo também? Olha, a raiva ela pode se tornar uma emoção bastante intensa, poderosa e perigosa. No geral, ela é caracterizada assim por esses sentimentos, né? De hostilidade, agressividade, agitação. Mas também, como mencionado aqui no medo que a gente acabou de falar, a raiva também pode desenvolver um papel fundamental para a sobrevivência, né? Tendo ligação ali com o estado de luta e sobrevivência também. Quando algo coloca uma pessoa em risco, a raiva pode ser um fator que traz possibilidade de defesa e proteção da vida, através de até mesmo atos violentos e intensos, como uma maneira de eliminar aquele perigo, né? Claro que utilizado ali de forma irracional, com a ausência da inteligência emocional, que a gente está falando sobre isso agora, ela pode ser muito prejudicial, né? E falando, ela traz também diversas alterações hormonais. Ela não é só uma emoção ali, ela pode manifestar também a linguagem corporal, geralmente, né? Expressão facial, a gente já sabe como a pessoa fica quando está ali bem alterado. E aí ela pode manifestar ali algumas
algumas reações bem duras ali, socacho, tá? Enfim, querer ficar bem alterado e desenvolver essa agressividade. Mas aí, a sua principal qualidade, que foi o que a gente falou, qual é o lado positivo da raiva? E aí eu vou te responder. A qualidade positiva da raiva é que ela coloca a pessoa em movimento, né? Pois é na raiva que alguém tende a ter mais ímpeto, mais iniciativa para resolver aquilo que a ameaça ou frustra, né? Você já ouviu alguém falar assim, olha, faz com raiva, não sei e tal. É uma usada de maneira inteligente, né? Ela pode ser boa ali para te energizar e fazer você tomar atitudes ali. Então, compreender essa emoção, utilizar ela para o bem, pode também lhe auxiliar, né? Vamos lá, então. Eu falei do filme Divertidamente, então eu super recomendo esse filme. É um filme maravilhoso, lúdico, né? Uma animação ali da Pixar. E é uma caricatura bastante simples da influência e das variações na forma como a emoção atinge a vida do ser humano. Ela mostra ali de forma bem lúdica todas essas emoções e como ela age ali na mente da pessoa de forma divertida. O nome do filme, Divertidamente. Assistam se puderem, né? E para finalizar aqui esse podcast que ficou maior do que todos os outros, mas eu adorei fazer porque eu sempre gosto de compartilhar o que eu aprendo. E quando eu aprendo e compartilho, eu aprendo 2 vezes, né? Não sei se com vocês acontecem isso também. Me contem aí, me mandem direct lá no Instagram me contando se com vocês também acontece isso. Mas olha só, eu vou pontuar para vocês aqui algumas coisas que lidar com essas emoções de forma racional e inteligente emocionalmente, elas podem favorecer um processo de autoconhecimento, de autoconsciência acerca das nossas próprias emoções. E isso é fundamental. Por quê? Vou pontuar para vocês aqui. É fundamental para que não sejamos escravos de nossas emoções e sentimentos, né? Quando a gente compreende e a gente sabe como lidar com elas, a gente não vira escravo delas. Quando elas se chegam a gente não age ali no impulso, não age sem estar sabendo ali das consequências, né? Ela também é fundamental para que possamos ter empatia. Se você conhece essas emoções e você se depara com alguém que está com dificuldades de lidar com aquela emoção, você vai ter empatia, você vai se colocar no lugar daquela pessoa e vai tentar ajudá-la, explicar para ela o que ela está sentindo, por que ela está sentindo aquilo, por que ela está agindo daquela maneira e de que maneira ela poderia agir, né? É fundamental também para que possamos compreender o outro e entrar em contato com ele. É justamente esse contato, essa ajuda, né? Não podemos ser a outra pessoa, mas podemos ajudá-la a compreender as suas emoções. Ela é fundamental também para aumentar o êxito em nossa sobrevivência e vida. É fundamental também para nos relacionarmos com os outros e sermos queridos por eles. Uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ela tem muito mais facilidade nos relacionamentos, né? Já ouviram falar, aquela pessoa é descontrolada, é desequilibrada, né? Geralmente as pessoas não querem ter contato com essas pessoas e elas têm dificuldades por isso. Então, compreender, saber lidar com as emoções vai melhorar muito esse relacionamento de forma geral. Então, ela é fundamental para o nosso autocontrole. Nada melhor do que você ter o autocontrole de suas emoções. Tudo fica mais fácil na vida. É fundamental também para tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento e ao cuidado consigo mesmo e com os outros, né? A gente compreendendo as nossas emoções, a gente se ama, se respeita, entende as nossas limitações e também compreende as do próximo, né? Porque a gente, entendendo, sendo inteligente emocionalmente, a gente vai saber muito mais lidar com o nosso próximo. Certo? Gente, eu adorei falar sobre esse assunto. Foi um curso maravilhoso que eu fiz
e estou bem contente porque eu pude compreender de forma geral assim, a importância do desenvolvimento da inteligência emocional em cada um de nós. Eu espero que para você também tenha sido muito proveitoso esse momento que a gente teve aqui, tá bom? Compartilha esse podcast com quem você puder, manda para os amigos, para o grupo da família, enfim, espalha para geral, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui e até o nosso próximo podcast. Tchau, valeu, gente!